Independente de tudo que está acontecendo no Flamengo, hoje o elenco precisa focar na classificação da gente para a final da Copa do Brasil. Vamos jogar contra o Grêmio, temos a vantagem, mas essas coisas que estão acontecendo podem atrapalhar o Flamengo. Por isso os jogadores têm que se esquecer do que aconteceu, não tem como esquecer, mas focar no jogo e não jogar pelo Sampaoli, não é questão de jogar também pela diretoria, é jogar pela torcida e por essa camisa aqui, gente. Pela camisa do Flamengo, vocês estão honrando o Flamengo. Se jogar hoje com raça, ou pelo menos fazer um feijão com arroz bem feito, consegue se classificar porque a gente tem a vantagem. E a gente precisa se classificar. A gente já passou muita vergonha essa temporada por conta de uma má gestão, por conta de um elenco preguiçoso, por conta de um elenco acomodado, né? Então a gente precisa que as coisas voltem a andar no Flamengo. E vocês, jogadores, sabem disso. Pessoal, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. E, gente, diante dessa situação toda, dessa discussão entre Varela e Gerson, discussão não, né? Briga mesmo, soco na cara. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, aproveitou para poder criticar a gestão atual do Rodolfo Landim, que merece muitas críticas mesmo. Ele não está errado em criticar, principalmente porque na época dele não tinha essas coisas. Não era mil maravilhas, mas nesse nível que está o Flamengo hoje em dia, de confusão, não tinha. Ele criticou, e o Cacau Cota, que hoje em dia também é um dirigente do Flamengo, ele não gostou e retrucou nas redes sociais. Eu não vou citar aqui as discussões deles, até porque não vem ao caso, gente. A gente não quer saber mais de confusão. O que eu quero dizer é o seguinte: se a gestão que está no Flamengo é ruim, beleza. Os dirigentes que estão lá, eles não têm que ficar se doendo, não. Eles têm que aceitar a crítica e ficar na deles. Até porque o que está acontecendo no Flamengo, gente, é uma vergonha. A gente não pode criticar essa diretoria pela gestão financeira, porque a gestão financeira está acontecendo. O Flamengo é o clube que mais arrecada na América do Sul. É o clube de maior arrecadamento, acho que é 1,5 bilhão. Se eu não me engano, foi 1,5 bilhão na temporada passada. Essa temporada já arrecadou muito dinheiro, quase 300 milhões de reais, só em venda de jogador. E, gente, essa gestão financeira é ótima, mas a gestão disciplinar e a gestão esportiva estão caindo. A diretoria do Flamengo não tem esse controle por conta de deixar o jogador fazer o que quer, contratar técnico que não tem nada a ver com o perfil dos jogadores. Claro que o jogador tem que se adaptar ao trabalho do técnico. Mas quando você não tem jogadores da característica que o técnico pede, você não traz o reforço que ele pede. Não falo do Sampaoli, falo de outros treinadores também. Eu acho que o Flamengo é um time que tem uma folha salarial muito alta, é um time muito caro, mas muito mal balanceado. Às vezes tem mais jogadores num setor do campo e poucos jogadores em outro setor. E isso acaba atrapalhando também. Nessa temporada, nessa janela na verdade, a gente não trouxe ninguém ali de interessante. Trouxe o Alan, beleza. Ótimo jogador, mas para a função que a gente queria, para as funções, o Flamengo não trouxe. Então a gestão esportiva do Flamengo não é boa. Pelo menos nos últimos dias, nos últimos meses, né? Dessa temporada inteira, para falar a verdade. Gente, falando ainda sobre essa briga entre Varela e Gerson, não querendo continuar nesse assunto, até porque esse assunto já deu. O Flamengo vai ter que multar esses jogadores, vai ter que afastar. E o Varela saiu muito prejudicado. O Gerson praticamente destruiu o nariz do Varela, gente. Para poder estancar o sangramento, ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica. Ele teve que fazer uma cirurgia no nariz, foi para o hospital lá na Barra, até porque no departamento médico do Flamengo não iria conseguir tratar a situação dele. Foi preciso realmente intervir dessa forma. E ele quebrou o nariz, teve lesão no olho. Gente, e ele ainda vai para o jogo hoje. O Flamengo está avaliando, na verdade, mas a probabilidade dele ir para o jogo hoje é grande. No banco só vai ter o Mateuzinho, lateral de ofício. E mesmo assim, o Mateuzinho está voltando de lesão. Então o Flamengo quer contar com o Varela hoje, mas a situação do jogador é complicada, gente, porque ele vai ter que usar máscara, ele vai ter que proteger o rosto dele. E qualquer toque, assim, um jogador... Sabe que no futebol é um esporte de contato. Se o jogador bota o braço assim, encosta no nariz dele, encosta no rosto dele, já machuca, mesmo usando máscara. Olha a situação que o Flamengo entrou, gente. A gente não vai conseguir jogar com o Wesley, porque o Wesley está suspenso, porque ele tomou cartão, se eu não me engano, ele foi expulso. Eu não lembro, acho que ele tomou o segundo cartão no último jogo e acabou ficando de fora dessa decisão, desse segundo jogo. Então, a gente só vai ter o Mateuzinho e o Wesley. Mesmo o Mateuzinho voltando de lesão, eu começaria com ele. Começava com ele, beleza, coloca ele aí, se ele não conseguir render, se ele não conseguir jogar, bota o Varela depois. Mas começa com o Mateuzinho, se ele tá no banco. É dessa forma que eu faria. Mas qual vai ser a punição do Flamengo para Gerson e Varela?
O Flamengo optou por não prejudicar a partida de hoje. Ele não multou, não afastou os jogadores, não fez nada até o momento e pretende punir os jogadores após a partida. Ou seja, tudo indica que os dois vão para o jogo. O Flamengo quer utilizar os dois, o Sampaoli pretende utilizar os dois. E o Flamengo, gente, minimizou muito na nota que soltou. Falou que era do treino, que era um treino pegado, que aquilo ali poderia acontecer. Gente, que treino é esse? Que um sai com o nariz quebrado vai ter que ir pro hospital fazer cirurgia? Que situação é essa? Que treino doido é esse? Não é treino. O Flamengo quis minimizar, mas a situação ali foi séria mesmo. E o Flamengo pretende multar. A multa já é de lei, vai multar os jogadores. Mas o Flamengo também está analisando afastar os jogadores por tempo indeterminado. Eu afastaria por tempo indeterminado e ainda daria um jeito de negociar os dois jogadores. Ah, mas o Gerson foi caro, ele ainda rende, não sei o quê. Gente, um agressor não pode continuar no elenco do Flamengo. E o outro também que provocou a agressão. Ele também foi pra cima do Gerson. Nenhum dos dois pode continuar. Um não rende nada, que é o Varela. O Varela não é utilizado, tá fora dos planos do São Paulo, ele tá fora dos planos do Flamengo. O Flamengo não vai renovar com ele. E o Gerson, gente, se eu fosse o Flamengo, como para ele ter uma disciplina mesmo, eu afastaria ele e negociaria ele, já que a janela tá aberta. Ah, quer ser emprestado? Vou te emprestar. Não importa. E isso seria uma medida muito boa assim, para a imagem do Flamengo, para a diretoria, para mostrar que tem pulso firme. Porque nenhum jogador é incaível, né? Não sei se essa palavra é certa, mas nenhum jogador que tá ali pode fazer o que quer. Porque o Zico não fazia, porque qualquer jogador que tá ali pode fazer. Não existe isso, gente. Se fizer besteira, tem que sair do clube. E é isso. Eu acho que o Flamengo deveria tratar dessa forma. Então, nenhum dos dois vai ser julgado, nenhum dos dois vai ser condenado a alguma coisa agora no Flamengo, só depois dessa partida, porque o Flamengo entende que o foco tem que ser a Copa do Brasil. É impressionante, o foco tem que ser a Copa do Brasil, mas infelizmente o foco tem sido um monte de confusão que acontece. Em menos de um mês, 2 agressões dentro do Flamengo e um monte de situação interna acontecendo, e o senhor Marcos Braz dizendo que nada está acontecendo. Que o clima tá de boa, que o clima tá bom. Esse é o ótimo clima que tem dentro do Flamengo, né? Agressão, soco na cara. Que clima, né? Clima agradável. E com a atitude do Felipe Luiz ontem, de separar a briga, de dar bronca nos jogadores, de ficar estressado com toda a situação, se eu fosse o Flamengo após o término do contrato dele, ele não consegue mais atuar. Eu não renovaria com ele, né? Eu colocaria ele em algum cargo ali, gerindo o clube. Eu tiraria o Juan, tiraria o Fabinho, qualquer um dos dois. Porque o Juan, gente, ele não tem personalidade para poder trabalhar com um grupo mimado. O Felipe Luiz não tem medo de falar com os jogadores, até porque ele tem muita bagagem. O Juan também tem, mas ele não fala. O Felipe Luiz seria um jogador ideal para poder ajudar ali na ordem do clube. Porque eu não vejo ele como um jogador paneleiro. Eu vejo ele como um jogador que visa o bem do clube, independente do treinador que esteja, independente do elenco que esteja, ele estando ali, ele visa o bem do clube, da camisa que ele veste. Ele é flamenguista desde pequeno, então ele honra o manto. Então, eu faria isso, eu manteria ele no clube, jogando não dá mais, infelizmente, ele tem 38 anos, nas últimas partidas que ele jogou, os gols saíram em cima dele, mas dessa forma, o Flamengo conseguiria manter a ordem também, já que ele é um cara que não tem medo de falar com esses jogadores mimados. E eu acho muito interessante essa vontade do Felipe Luiz de mostrar a autoridade ali. Isso é muito bom para um elenco cheio de jogador que acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, e não é dessa forma. A gente fala sobre o Wesley. O Brighton fez uma sondagem pelo jogador e não revelou valores, se iria fazer uma proposta ali oficial pelo jogador, mas está interessado no futebol do jogador, está observando de perto. Postura do Flamengo. O Flamengo não quer negociá-lo. O Flamengo quer segurar o Wesley, entende que não tem laterais ali para posição. Culpa do Flamengo mesmo, porque foi para uma janela e só focou em 3 jogadores e não trouxe nenhum dos 3. Impressionante, né? O Flamengo é uma várzea, foi uma várzea no mercado. Não conseguiu trazer o De La Cruz, Claudinho, nem o Wendel. O único que trouxe foi o Alan, e o Alan é bom. Porém, o jogador para a posição que a gente queria não trouxe, e para outras posições que o Flamengo que o elenco é carente, não trouxe. Aí tá aí agora o Wesley suspenso, Varela com a cara quebrada e Mateuzinho voltando de lesão. Gente, se fosse o Flamengo fazer uma reformulação geral, mas vai colocar quem? Subir a garota da base. Sabe por quê? Os garotos da base, eles são novos, estão em formação ainda, mas quando eles sobem para jogar no profissional, eles correm o tempo todo, se dedicam, não fazem corpo mole. Só que eles não jogam sozinhos, eles jogam com um monte de gente que já foi campeão também. Por isso que a situação às vezes não acontece, o jogo não termina em vitória, mas eles se entregam muito dentro do campo.
O Flamengo errou muito, porque a gente, agora falando da meiuca ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tem um momento que esses dois jogadores estão lesionados juntos ou não estão disponíveis juntos, por cartão, por desconforto muscular. O Flamengo vendeu o Matheus França, tudo bem, queria vender ele num preço altíssimo e vendeu, mas não precisava emprestar o Gonçalves agora. Emprestou o Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino e agora o jogador está lá no Red Bull, ele que foi emprestado, não tem passe fixado, né? Esse passe fixado seria a compra definitiva do jogador ao término do contrato ali de empréstimo, mas não, ele vai voltar para o Flamengo. Mas nesse momento que a gente está precisando de meia, de criação, de jogador para poder substituir o Arrascaeta, eu não tiraria ele, mas o São Paulo também não utilizou o moleque. O São Paulo escanteou ele. Quem deu mais oportunidade para ele foi o Vitor Pereira. No Carioca, quando ele apareceu, um tempinho depois ali no Campeonato Brasileiro. Mas fora isso, o São Paulo não aproveita o Matheus Gonçalves. Gente, um jogador muito bom. Que bom que ele vai ganhar a rodagem, mas eu acho que é muito erro de planejamento dentro de um clube tão grande quanto o Flamengo. Então, vamos ver como as coisas vão acontecer. E eu faria uma reformulação grande, muito grande. O Flamengo já quer rescindir com o Davi Luiz, gente. O Flamengo sentou, chamou ele para conversar e falou assim, ó, teu salário é alto, tu não rende da mesma forma que tu chegou, tua idade está chegando, teve essa renovação automática, mas você não vai estar nos planos da temporada seguinte. Então, se você quiser rescindir, vamos negociar aqui a melhor forma. O Flamengo chamou o Davi Luiz. Davi Luiz que não respondeu ainda. Eu acho difícil dele aceitar, até porque não teve uma proposta ali para ele poder sair do Flamengo. Não teve uma proposta, ele quer voltar para a Europa. Acho difícil, ele não quer jogar em nenhum clube aqui do Brasil, mas eu acho que ele vai cumprir sim um ano de contrato dele. Eu acho que o Davi Luiz, gente, eu acho que ele ainda rende em alguns momentos. Só que agora, no jogo de hoje, ele não vai estar disponível por conta de lesão. Lesão não, acho que foi um desconforto mesmo. Ele não consegue fazer 3 jogos em sequência. Léo Pereira, esse ano também tá ruim demais. Ruim na questão física, né? Léo Pereira é muito bom. Mas chegou uma proposta do time do Cristiano Ronaldo e o Flamengo não vendeu. Eu teria vendido 73 milhões de reais para um zagueiro, isso é um valor altíssimo, gente. O Flamengo comprou ele por 35 milhões de euros. Então, o Flamengo, se não vender alguns de seus jogadores, não reformular, vai ficar penando aí com jogadores que vai chegando a idade, aí você fica, eu vou renovar, não vou renovar, vou renovar, não... Gente, em alguns momentos não pode renovar. Desde o começo do ano, eu tô pedindo a renovação do Everton Ribeiro e ele muda jogo. Mas depois de comprar um meia, ou contratado por empréstimo, qualquer coisa, manda o Everton Ribeiro embora. Pela idade, por ser um jogador que já tá no Flamengo há muito tempo, já foi campeão de muita coisa. E é inconsciente, gente, essa vontade assim de se segurar, a gente não sabe se o jogador ainda quer ganhar alguma coisa pelo clube. A gente não vê essa postura nos jogadores hoje em dia. E hoje tem Flamengo, vai jogar contra o Grêmio, temos 2 gols de vantagem na nossa casa. Lembrando que 2 gols de vantagem não muda muita coisa, porque o Flamengo esse ano provou que tendo 2 gols de vantagem consegue tomar a virada e de forma ridícula. O primeiro foi no Carioca contra o Fluminense, ganhamos o primeiro jogo. Ganhamos o primeiro jogo de 2-0 e no segundo jogo tomamos 4 gols. Tomamos a virada. Contra o Olímpia, tínhamos o primeiro gol que foi na nossa casa, fizemos um gol lá, ficamos com 2-0 no agregado e tomamos a virada. Olha que loucura. E agora nós vamos jogar em casa contra o Grêmio, que também já perdeu pra gente muitas vezes em várias competições, mas no momento a gente não tá lá em cima, a gente não tá podendo se sentir ou achar que as coisas estão indo bem pro nosso lado. Eu acho que o Grêmio chega muito mais confiante do que o Flamengo, mesmo sendo na nossa casa e o Flamengo estando com essa vantagem. O jogo vai ser hoje TV aberta, 9h30 da noite, e vamos aí torcer pro Flamengo para que ele consiga o placar e vá pra final. Eu vou falar, eu não dou confiante para o Flamengo ganhar título nenhum esse ano. Confiança zero, de verdade. Porque a vergonha que já fez nessa temporada e temporadas passadas também, um monte de situação, porque a gente vê a postura do elenco. A postura do elenco é essa, de ficar parado, postura de um elenco preguiçoso. Você vê o toque de bola do Flamengo, você vê de outras equipes até com o investimento menor. O toque de bola do Flamengo é muito lento. Os jogadores eles não têm ali uma transição ofensiva rápida. E o estilo de jogo do São Paulo hoje em dia é muito previsível, é muito fácil de marcar, é muito fácil fechar os espaços e o Flamengo ficar sem criatividade. Vai ficar cruzando bola na área pro Bruno Henrique, fica fazendo de tudo
para que o Bruno Henrique resolva o jogo, e nem sempre ele vai conseguir resolver. Ele é decisivo, mas nem sempre, por você ser decisivo, você vai conseguir resolver os placares que tem para resolver, os jogos. Então, hoje eu colocaria Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique na outra, Gabigol centralizado. Gente, Luiz Araújo ele precisa ter mais oportunidades. Precisa porque é um jogador que quando entra tá sempre buscando o jogo, finaliza de fora da área. O último jogo que teve, que o Flamengo empatou com o São Paulo, se não fosse ele criando jogada ali e sofrendo pênalti, com certeza o Flamengo teria perdido aquela partida no reencontro ali com o Dorival. Então a postura do Luiz Araújo me agrada muito. Mesmo ele não tendo feito gol ainda, não tendo feito grandes atuações, o pouco tempo que ele entra, ele mostra mais futebol que Cebolinha, gente. Muito mais. Então isso me agrada muito no Luiz Araújo. Então eu espero que o Luiz Araújo tenha mais oportunidades, torço muito para que ele consiga o gol dele. E outra coisa, ele veio pro Flamengo num momento muito conturbado, mas eu acho que ele ainda vai ser muito feliz pelo Flamengo. De verdade. Então eu torço muito para que o Luiz Araújo se dê bem, que ele ande bem ali no Flamengo e a torcida goste dele cada vez mais. Ele lembrou muito o Andreas quando ele chegou, né? Então eu utilizaria ele. Não sei qual vai ser a formação que o São Paulo vai utilizar hoje, até porque, gente, parece que ele sempre vai mudar, né? Foi 31 jogos, 31 escalações diferentes. E todo mundo critica, todo mundo bate, todo mundo fala e ele não se importa. Ele continua mudando as escalações. Isso que mais irrita o torcedor, porque o Flamengo não tem ali uma identidade. O Flamengo não tem, como é que eu posso dizer, um estilo próprio de jogar, porque a gente não sabe o que o Flamengo vai fazer no próximo jogo. A gente não sabe qual vai ser a postura dos jogadores e a gente também não sabe qual vai ser a escalação. Os times que mais deram certo no Flamengo foi quando a gente já sabia quem ia entrar em campo, quem ia sair, e os jogadores tendo liberdade para circular no campo. Sabe aquela movimentação, troca de posição que o Flamengo tinha, que era maravilhoso, que fazia o time conseguir ótimos placares? O Flamengo não tem. O estilo de jogo posicional, você guardar a posição, se você é lateral, você fica só ali. Você não infiltra, não. Você é lateral. Se você é ponta, você é ponta. Gente, isso acaba travando o estilo de jogo do Flamengo. E, infelizmente, os jogadores do Flamengo não se acostumaram com o estilo de jogo posicional. Então, se você tá ali no estilo de jogo posicional e tá tentando fazer os jogadores do Flamengo jogar dessa forma, eles não vão jogar. Eu falo porque desde 2019 a característica desses jogadores não é do estilo de jogo posicional. O Flamengo errou muito, gente. O Flamengo errou muito nessa temporada, né? Eu tava vendo alguns lances do João Gomes, agora mudando um pouco de assunto e falando sobre o João Gomes. Eu não teria vendido o João Gomes não, gente. O Flamengo teria muitas maneiras de arrecadar dinheiro nessa temporada sem vender o João Gomes. Um jogador marcador, que vai à caça mesmo, desarma jogadores de uma forma impressionante. Não sei se vocês viram ele marcando o Casemiro no jogo lá do Wolverhampton contra o Manchester United. Acho que esse é o time do Casemiro. Nossa, marcando o Casemiro, lembrando muito o Casemiro no começo. E o Casemiro até hoje está em alto nível. Então, o Flamengo errou ao vender João Gomes, errou a não renovar com o Dorival. Até o Rodinei, gente, queria que ficasse no Flamengo. Imagina o Rodinei no Flamengo hoje em dia. Com certeza, ele não sairia... Ele com certeza erraria, sim. Teria alguns erros de posicionamento, os vacilos que ele sempre teve. Sim, o Rodinei nunca foi um lateral exemplar. Mas lá no Olympiacos, no time dele... Nossa, a torcida pediu ele na seleção da Grécia, pra vocês terem ideia. Eu acho que o Rodinei, ele nunca foi convocado, né? Se ele quisesse jogar pela Grécia, ele poderia. Porque ele nunca jogou pela seleção brasileira. Caraca, é muito louco, né, gente? Gente, me estendi um pouco nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Hoje tem Mengão, vamos torcer para que vá pra frente o time, para que a gente chegue nessa final. Acredito que o Corinthians tá com vantagem, né? Vamos ver aí se o Corinthians vai se classificar ou o São Paulo. Eu prefiro o Corinthians se classificando. Mas o Corinthians está começando a subir de produção com o Luxemburgo. O Flamengo tem que se garantir independente de quem se classificar. O chato é isso. O Flamengo não se garante. O Flamengo não consegue manter ali uma linha de boas atuações. Não consegue. Essa é a realidade. As boas atuações do Flamengo não acontecem em sequência. Quando você acha que o time vai evoluir, ele não evolui. É impressionante, gente. Não entra na minha mente. Então, vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer hoje, a postura do time. E, gente, se o Flamengo não se classificar hoje, nossa, não quero nem pensar.
Mas se o Flamengo não se classificar, quem vai sofrer é o São Paulo, porque ele vai ser demitido. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a postura do São Paulo dentro do Flamengo atualmente é de quem não tá ligando para ser demitido. Ele até vendeu a casa dele na Barra. Ele negociou a casa dele, conseguiu vender. Ele comprou uma casa aqui no Rio de Janeiro, tudo certinho, uma mansão. E quando ele viu que ia azedar pra ele, que ele poderia deixar o Flamengo por conta da postura dele, o que ele fez? Já se adiantou, já se preparou pra ir embora. É impressionante, né? Gente, vou ficando por aqui, já me estendi demais. Eu nunca faço vídeo de 20 minutos, mas é por você. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.